Oi, turminha! Nossa aula de hoje vai ser sobre simplificação de frações. E aí eu coloquei aqui, ó, simplificação é a mesma coisa que dividir. Então, para nós simplificarmos a nossa fração, nós teremos que dividir essa fração por algum número. Só que você tem que dividir os dois números da fração, o numerador e o denominador. E tem que dividir pelo mesmo número, não pode ser por número diferente. Então, eu tenho que olhar aqui o número 10 e vou olhar também o número 14. E aí, eu tenho que lembrar da tabuada, eu tenho que pensar. Por qual número que dá para mim dividir o 10 e o 14 também? A dica é aqui, ó. O 10 e o 14 são números pares. E todo número par divide por 2. Então, a primeira simplificação que nós faremos será dividir tanto o número 10 como o número 14 por 2. Eu vou dividir aqui 10 por 2 e 14 por 2. E aí, é só fazer a divisão normalmente. Quanto é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 é 5. Agora, eu vou dividir o denominador. Quanto é 14 dividido por 2? 14 dividido por 2 é 7. Pronto. Essa fração aqui é a simplificação dessa fração. Nós falamos também que ela é uma fração equivalente. E essa fração aqui, ela é irredutível. Por quê? Irredutível. Irredutível quer dizer que não dá mais para simplificar, não dá mais para dividir, ok? Vamos ver agora essa próxima fração aqui, ó. 18 dividido por 30, 18 sobre 30. Então, vamos tentar simplificar. O 18 e o 30 são números pares, então dá pra gente dividir esses dois números por 2. Eu vou dividir esses dois números por 2. E agora é só fazer a divisão. Quanto é 18 dividido por 2. Aí tem que lembrar da tabuada, né? 18 dividido por 2 é 9. Quanto que é 30 dividido por 2? É só pensar na metade. Qual que é a metade de 30? 15. Eu coloquei aqui. Pronto, terminei a minha primeira simplificação. Só que aí tem um detalhe aqui nessa fração. Essa fração aqui, ó, ela não é irredutível. Por quê? Porque tem como a gente simplificar ela mais uma vez. E aí, a gente tem que pensar por quanto que a gente vai simplificar. Por 2 não dá mais, porque esses números aqui não são pares. Aí, eu vou ver o próximo número. O próximo número depois do 2 é 3, né? O 9 divide por 3. Pensa lá na tabuada de 3. Tem algum número que você multiplica por 3 que dá 9? Sim. O 15 divide por 3. Tem algum número que a gente multiplica por 3 que dá 15? Sim. Então, o 9 e o 15 são números que dividem por 3. Então, eu vou dividir esses dois números agora por 3.
Então, vamos lá. 9 dividido por 3 é 3. 15 dividido por 3, 5. Pronto, agora nós encontramos a fração irredutível. Por que que eu sei que ela é uma fração irredutível? Por dois motivos aqui. Primeiro, o 3 e o 5 são números primos. Números primos só dividem por ele mesmo. Ou seja, o 3 só divide por 3 e o 5 só divide por 5. Então, não tem como mais a gente simplificar, ok? Vamos para essa última fração aqui. Essa fração é 210 sobre 420. Então, a gente vai simplificar ela até não dar mais. Vamos lá? Primeiro, 210 e 420 são números pares. Então, vamos começar simplificando por 2. Na maioria das vezes, vai dar para simplificar por 2, tá? Sempre que os números são pares, a gente simplifica por 2. Então, eu vou fazer a divisão. 210, eu vou fazer a divisão aqui no cantinho, dividido por 2. O número que multiplica por 2, que vai dar 2, é 1. Então, 0 abaixa 1. 1 não dá para dividir, então, eu vou acrescentar um 0 aqui e vou abaixar o 0. O número que multiplica por 2, que vai dar 10, 5. Então, aqui vai dar 105. Agora, nós vamos dividir o 420. 420 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada, abaixo 2. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada, abaixo 0 e acrescento 0. Então, vai dar 210. Aí, o que que acontece aqui? 105 e 210 não dá para dividir por 2. Por quê? O 210 é par, mas o 105 não é. Então, eu tenho que tentar o próximo número, que é tentar dividir por 3. Aí, eu vou usar aquela dica de somar os algarismos. Ó, 1 mais 5 é 6, 6 divide por 3. Então, 105 também divide por 3. 210. 2 mais 1 é 3. 3 divide por 3, então 210 e 105 dividem por 3. Então, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. 105 dividido por 3. Vai ser 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Abaixo 5. O número que multiplica por 3, que dá 15, é 5. Então, vai dar 35. Agora, nós vamos dividir 210 por 3. Quanto vezes 3 que vai dar 21? 7. Sobra nada, abaixo 0. O número que multiplica por 3 que vai dar 0, 0. Então, vai ficar 70. Aí, esses números aqui, eles não dividem mais por 3, né? Porque aqui, ó, 3 mais 5 é 8, 8 não divide por 3. Então, eu não vou mais dividir por 3. Vou ver se dá para dividir por outro número. Vamos pensar lá nos números primos, a sequência, né? 2, 3, o próximo número primo é 5. Então, eu vou ver se esses números dividem por 5. Esse aqui terminou em 5, esse terminou em 0. Se terminou em 5 e em 0, divide por 5. Todo número que termina em 5 divide por 5, todo número que termina em 0 também divide por 5. Então, vamos dividir. 35 dividido por 5, 7.
Agora, 70 dividido por 5. Vamos dividir aqui em cima, ó. 70 dividido por 5. O número que multiplica por 5, que é próximo de 7, é 1. Vai sobrar 2. Abaixo 0. O número que multiplica por 5, que vai dar 20, é 4. Então, vamos ver. Então, vai dar 14. Então, aqui a gente encontrou 7 sobre 14. Será que dá para a gente simplificar mais uma vez? Dá uma olhadinha nesses números aqui, ó. 7 e 14. Se a gente for pensar na sequência dos números primos, 2, 3, 5, próximo é 7. 7 divide por 7, não divide? 14 também divide por 7. Então, nós vamos dividir esse número agora por 7. 7 dividido por 7 é 1. 14 dividido por 7, 2. Essa fração aqui é a fração irredutível, quer dizer que não dá mais para dividir. Então, simplificar é isso, tá? É você dividir até não ser mais possível dividir. Lembrando que tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido.